Oi, como vocês estão? Você já reparou que o ser humano ele possui quase que uma obsessão pela potência que nós podemos ter? Nós sempre queremos saber como vamos ganhar um salário melhor, como vamos ganhar mais, queremos ali estar em busca do primeiro milhão, segundo milhão, nossa casa própria, o melhor carro. Queremos de fato a vida que vai nos trazer felicidade. E a gente se perde naquele consumo ali de conteúdo, de coisas que nós podemos fazer, nas possibilidades de ganharmos mais e ter uma vida ali que de fato agrade os nossos olhos e a sociedade também. E não tem nada errado nisso. Acho que você tem que buscar mesmo o que é melhor para ti durante muito tempo. Eu fiquei nessa busca de querer ter uma vida que de fato fosse valer a pena para mim, porque eu vi de um ambiente que não me favoreceu, um ambiente que me fazia mal, que eu sabia que se eu continuasse ali, eu ia continuar com a vida medíocre que eu tinha, com os mesmos pensamentos, no mesmo lugar, colhendo os mesmos frutos também. E se você está nesse momento de vida, eu quero compartilhar contigo 5 passos que tu tem que fazer agora para mudar de vida, porque eu acho que isso é tudo uma balela, não funciona. Porque a vida, ela não tem instruções. A vida, ela não tem um manual, que é simplesmente você pegar e agir da forma que eu vou te dizer, porque isso não funciona. Nós teremos experiências completamente diferentes. E mesmo que a gente tenha a mesma experiência, é muito provável que você interprete de uma maneira diferente da minha. E tá tudo certo. E nós, muito provavelmente, teremos também oportunidades diferentes. Ou seja, as escolhas que eu fiz no determinado momento que eu fiz elas, não necessariamente serão as melhores escolhas que você deve fazer na situação que você está, ou mesmo que a mesma situação se repita com você, ainda não é certeza de que será a melhor decisão a tomar. Por quê? Não há regra, não há fórmula mágica. Existem coisas que tu tem que descobrir com as tuas próprias experiências, com a tua própria interpretação dos acontecimentos. Mas esses dias eu estava me questionando um pouco sobre isso, sobre o que de fato ali foi determinante para mudar o meu ambiente, mudar a minha vida, mudar um pouco da realidade que eu tinha. O que de fato ali foi determinante, o ponto-chave, a única coisa. E por mais que a mentalidade tenha sido algo assim muito forte na minha vida, a questão mental de acreditar, persistir, de entender que às vezes para uma única vitória na vida você vai ter que enfrentar 1000 derrotas, eu percebo que o ponto-chave, o ponto ali comum, que não somente permitiu que eu mudasse a minha vida, meu ambiente, minha realidade, mas que permitiu que eu continuasse crescendo, continuasse avançando na vida, foi a habilidade de se questionar. Questione todas as coisas na sua vida. O ser humano, ele gosta muito de aceitar. E aceitar não somente porque é mais fácil, mas a gente costuma aceitar todas as coisas. Quando foi a última vez que você sequer se questionou? E eu não falo somente de se questionar no sentido de, se alguém te conta que um determinado objeto é uma mesa, você simplesmente aceita. É uma mesa, todo mundo diz que é uma mesa, e como a manada faz todas as coisas, você também vai fazer, e beleza, seguindo a manada, tu vai ter ali os mesmos resultados que todo mundo. E se questionar te coloca fora da caixa, pensando diferente. É o hábito de pensar diferente, fazer os questionamentos que ninguém faz, que consegue te levar longe nessa vida,
consegue de fato fazer você ter uma vida que de fato vai valer a pena, uma vida que ninguém tem. Porque ninguém se questiona, ninguém tá nem aí, todo mundo aceita. Quando foi a última vez que você questionou pela quantidade de dinheiro que você ganha hoje? Quando foi a última vez que você se questionou porque você está no ambiente que se encontra hoje? Em algum momento da tua vida, você já se questionou sequer por você estar na situação de vida que você se encontra hoje? Muito na internet se fala sobre você não se comparar. E eu realmente acho que, de fato, se isso for algo que te faz mal, não se compare. Você não deve se comparar realmente. Mas eu acredito que você deve se comparar no sentido de... Eu usava muito isso na vida. Se tal pessoa está em tal posição mais privilegiada, o que ela tem que eu posso ter, que eu posso aprender? Qual é a pessoa que eu tenho que me conectar para subir de nível, subir o mesmo degrau que ela subiu também? E eu sempre gostei muito de fazer questionamentos que de fato me faziam avançar na vida. Porque eu acredito que se você não se questiona, você não sai do lugar, sabe? A vida, ela é movimento, você precisa estar em movimento. E se você fica no comodismo, se você se acostuma, se você simplesmente aceita a vida que tu tem hoje, no ambiente que tu tá hoje, com os amigos que você tem, com os pensamentos que você tem, quais são as garantias que de fato tu vai sair do lugar? Talvez você esteja aqui e a vida que tu quer tá aqui. Tu só precisa se conectar talvez com pessoas diferentes, aprender coisas que talvez tu ainda não aprendeu, para de fato colocarem você no nível que você quer. Se você planta as mesmas sementes, você colhe os mesmos frutos. É óbvio, não tem como fugir disso. Então eu sempre me gostei de fazer esses questionamentos que eu sentia que de fato estavam me levando assim para a vida que eu queria. Mesmo que esses questionamentos não me levassem a lugar nenhum, de fato eu conseguia aprender ao longo do caminho. E de fato nem tudo dá certo. E dificilmente alguma coisa na tua vida vai dar certo de primeira. A vida é movimento. Você vai aprendendo ali com os erros, com os acertos. Aí você precisa ser persistente. Continuar tentando. Que tudo que tu vai fazendo na vida, tentando na vida, cada acerto e cada erro aperfeiçoa a tua sinapse. E são essas sinapses que futuramente, quando um erro acontecer, tu vai estar muito mais capacitado, tu já vai ter aprendido alguma coisa para tentar melhor ainda, tentar de uma maneira muito mais assertiva também. E hoje eu percebo que os erros que eu tive na vida me ensinaram muito mais do que qualquer acerto. Eu aprendi muito mais, evoluí muito mais com os erros do que com cada acerto que eu tive na vida. A questão é, quando tu erra, tu se sente mal, acha que é o fim, já quer desistir, já quer trocar de coisa. Mas quando tu persiste, quando tu é capaz de continuar tentando, tu entende que só precisa dar certo uma vez. Que só precisa acertar uma vez. E uma vez que tu acerta, uma vez que dá certo, tudo que deu errado ao longo do caminho tu consegue recuperar. E quando você acerta uma vez, você aprende, você consegue repetir de novo, e quantas vezes forem necessárias. Mas você precisa ter essa capacidade de se questionar. Quem não se questiona, não se permite sair do lugar. Quem não se questiona não continua avançando na vida, porque por mais que tu saia do ponto A ao ponto B, você vai chegar no momento onde tu vai se acostumar. Tu vai aceitar ali a vida que está diante dos teus pés, da tua vista, e simplesmente vai se acomodar com aquilo. Não vai ter mais a ambição de querer mais, ser uma pessoa melhor, construir. E você é uma pessoa que tem uma capacidade incrível de construir uma vida que, de fato, pode ser maravilhosa. E a vida tem que ser assim. Mas tu também tem que se questionar para continuar avançando na vida.
Mas não confunda as coisas também. O fato de você não se acomodar e se questionar com o teu ambiente não significa que você não deve ser uma pessoa grata também. Tu tem que ser gratidão, sim. Percebe que por mais que você esteja numa situação ruim de vida, olha quantas pessoas no mundo existem e quantas delas talvez estejam com a vida muito pior que a tua também. Então, seja grato pela tua vida também, pelo teu ambiente, pelo que você comeu hoje, por simplesmente sentir o ar, simplesmente poder ouvir. Mas não se acomode e não se acostume com as coisas que a maioria dizem, com os ambientes que a maioria das pessoas frequenta. Porque se você está aqui, se a manada na verdade está aqui, a maioria das pessoas estão aqui, seguindo uma linha, fazendo exatamente as mesmas coisas, e você começa a se questionar, é muito provável que essas pessoas que estão aqui vão querer tirar você da sua rota e trazer de volta para a rota delas. Porque quando você começa a se questionar, você vai enxergando novas possibilidades. Você vai enxergando outros caminhos. Opa, existe uma possibilidade de ter uma vida muito melhor. Existe um caminho que pode ser muito mais assertivo. Existe talvez ali um caminho que me leve para a vida que de fato eu quero ter. E não é talvez um caminho que a maioria segue. Então quando tu começa a se desviar, as pessoas vão querer trazer você de volta. E se você não for tão fiel ao que tu quer, tão fiel ao que tu acredita, ao ponto de talvez, se necessário for, ficar um tempo sozinho, longe da família, longe dos amigos, entender que vão existir ambientes que não vão te pertencer mais, é muito fácil voltar para a vida que tu tinha antes. É muito fácil continuar. E talvez isso já aconteceu contigo em algum momento. Talvez durante um tempo você já se sentiu caminhando para a vida que você queria. Talvez um tempo você já teve uma quantia boa de dinheiro nas suas mãos. Porém, isso foi tão pouco. Em questão de meses, semanas, dias, não sei. Aquilo escorreu pelas suas mãos e tu voltou até a vida que tu tinha. Que você não foi capaz de sustentar. Você não foi capaz de continuar a acreditar em si mesmo. Você se acomodou. Você parou de se questionar e simplesmente foi se moldando ao que a maioria faz novamente. Se você perde a ambição, seu crescimento, de certa forma, ele vai se estagnar. Talvez você não acredite nisso, talvez você ache que é loucura demais minha, mas é assim que a vida acontece. Se você perde a tua ambição, se você perde a tua amplidão de mundo, aceita, se acomoda, você para de crescer. Você para de desejar mais. E é esse desejo de mudança, é esse desejo de não se contentar com a vida que talvez não seja a vida que tu quer. Não se contentar com o ambiente que tu tá, se não é o ambiente que tu quer. Se as coisas não estão favoráveis, não estão da forma que você quer, simplesmente tenha essa coragem de se questionar e simplesmente mudar. Não espere o momento perfeito, que ele não existe. Não espere que tudo esteja perfeitamente alinhado, que isso é balela, não existe. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa mudar, acreditar em si mesmo e decidir, tentar, se questionar. E conforme você toma essa decisão, conforme você vai ter essa coragem de agir, a vida, as coisas, os acontecimentos, as portas, tudo vai acontecendo, tudo vai se ajustando, porque você teve a coragem de aplicar a causa e a vida ela te devolveu em efeito, simplesmente pela tua coragem. Não sei como te explicar porque tudo isso é assim, porque tudo isso acontece, mas é assim que as coisas são. Não se contente com um pouco. Se você sente que a tua vida pode ser mais, busque mais.
Claro, seja grato. Agradeça pelo que você tem hoje, mas entenda que existe muito mais que você pode alcançar também. E tenha essa ambição, tenha a fome de continuar tentando, continuar indo, continuar crescendo. Deixe que os outros te chamem de louco, do que for. Mas se você tem um sonho, se você acredita em algo, seja capaz de persistir, de ir, de tentar, porque é a sua vida, são suas escolhas. Você tem que tentar por você, você tem que acreditar mais em você e não permitir que as pessoas mudem a tua vida, que as pessoas mudem a tua decisão. É somente você com você mesmo. A vida é uma guerra, é uma batalha que é somente você contra você mesmo. Não é você com as pessoas, não é você com o mundo, é você contra você mesmo. Uma guerra que é muitas vezes mental. Fortaleça a sua mente, que assim você vai fortalecer as tuas decisões. Fortaleça as tuas decisões, que assim de fato vai chegar na vida que tu quer. E como é que tu vai fortalecer as tuas decisões? Tomando cada vez mais decisões. Quanto mais tu faz alguma coisa, melhor tu vai ficando bom naquilo, tu vai ficando experiente. É assim que as coisas acontecem na vida. Talvez nada aconteça de primeira, nada talvez aconteça da forma que tu quer, mas tu vai aprender, tu vai ali ganhar insumos, tu vai tentando, tu vai continuando e se questionando das coisas que dão certo e das coisas que dão errado na tua vida também. Foi a forma que eu encontrei de mudar qualquer coisa que eu queria na minha vida. O ambiente, o financeiro, amizades, qualquer coisa. O primeiro passo para tu sair do lugar é se questionar. E o que tu tem questionado hoje na tua vida? Você já parou para pensar nisso? Ou será que você está simplesmente aceitando uma vida que talvez você está apenas empurrando com a barriga, uma vida que de fato não é a vida que tu sente que merece? Você já pensou sobre isso? Pensa nisso.